Olá, amigo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Gente que Faz, esse podcast com oferecimento aqui da Câmara de Dirigentes e Lojistas do Distrito Federal. E hoje, no nosso pré-podcast aqui, os assuntos estavam dos mais variados, mas vamos falar especificamente do Dia Livre de Impostos aqui no Distrito Federal e parece que no Brasil inteiro é uma iniciativa. Eu quero saber, a gente vai contar tudo para vocês sobre esse dia importante, que é um dia que marca o comércio, o varejo, movimenta a economia do Distrito Federal e há muitos anos já é sucesso. Marca no seu calendário amanhã, 29 de maio, Dia Livre de Impostos. E para falar sobre esse assunto, estou aqui com o João Pedro Silveira, ele que é coordenador geral da CDL Jovem, e com Iago Arraes, coordenador financeiro. João Pedro, seja muito bem-vindo. Bom dia, muito obrigado. Eu acho que hoje a gente vai levantar um aspecto muito importante, que é discutir o nosso DLI. Já são 19 anos fazendo esse evento e amanhã é o grande dia, está chegando toda uma programação, já tem meses que a gente está organizando isso e que saia da melhor forma possível para o comerciante, para o consumidor e que a gente consiga levantar a bandeira de tributos no Brasil, de carga tributária, para que a gente consiga conversar mais sobre isso com o povo e que a gente tenha uma adesão midiática boa para conseguir levantar isso para todos os patamares. E falou de imposto, tributo, falou da questão financeira, o Iago gosta. Iago, amanhã é um dia muito importante e vocês aqui da CDL Jovem têm um movimento muito forte, como o João Pedro falou, de muitos meses pré. Quais são as expectativas para esse dia? Bom dia, a expectativa é muito grande, né? E o intuito, eu acho que da CDL, como um todo, a CDL Jovem, não é que nós somos contra impostos. Nós não somos contra impostos. Nós queremos mostrar o peso que ele tem e quanto que ele impacta no preço de cada produto. Então, até para quem não sabe, mas eu acredito que a maioria das pessoas já conheça, como o João Pedro falou, são 19 anos já fazendo esse dia tão marcante. Mas explica para o pessoal de casa e até para quem ainda não conhece, vai conhecer a partir de hoje, o que é o Dia Livre de Impostos. O Dia Livre de Impostos, como a gente carinhosamente chama DLI, é um protesto, é uma campanha de conscientização. O que a gente busca com esse dia? Os lojistas, eles vão vender produtos e serviços sem a carga tributária, justamente para poder mostrar para o consumidor final o quão essa carga impacta no orçamento do dia a dia. E a gente faz isso para mostrar basicamente duas coisas. Primeiro, que nossa carga ela é alta, a gente paga muito e não tem um retorno adequado, e segundo, que ela é complexa. O pequeno empresário principalmente, de quem realmente está ali no dia a dia, as pequenas lojinhas, só paga uma guia de imposto, está ali no Simples Nacional, acha que está tudo certo. O cara está pagando ali 4, 5, 6 impostos que ele nem sabe quais são, não sabe qual é a destinação. Então é importante a gente levantar que a nossa carga tributária, ela não é só alta, ela é complexa. Então a gente precisa de uma reforma tributária justa, uma reforma tributária eficiente, que traga para a população um entendimento melhor do que a gente está pagando, para que assim a gente consiga entender o poder real das coisas. O empresário não é vilão. O imposto ele é repassado na cadeia. A indústria vai passar para o atacado, vai passar para o varejo, vai passar para o consumidor final. Então, quem acaba pagando tudo, sempre é a última ponta. Nós, como empresários, também somos consumidores, em alguns momentos. Então, a gente também sente isso no dia a dia, e a gente está aqui justamente para mostrar para a população o quão pesado isso é. E dentro dessa cadeia, né, que o João Pedro citou, Iago, a gente percebe que muitas vezes tem o desconhecimento do consumidor. Ele fala, o produto está caro, aumentou, mas ele não consegue ver realmente o que aquele valor está sendo somado, né? De impostos, de custo. E muitas vezes, esse dia, a pessoa consegue vislumbrar isso. É exatamente essa a proposta de vocês? Conscientizar também a população? Exatamente essa proposta. E uma coisa que o povo, quando eles passam, eles veem e ficam muito, até chocados, na gasolina principalmente. Em que quase metade da gasolina é imposto. 32% da gasolina é imposto. Então, assim, às vezes eles olham e falam, não, esse empresário aqui tá ganhando dinheiro demais, tá cobrando muito caro. Só que eles não sabem todo o processo. Ainda tem um custo da gasolina que ele paga, tem o imposto, tem tudo. E que acaba sendo 32% de tudo que ele vende. E você citou essa questão de percentual, e aí eu acho que é o que brilha os olhos, né, de todo mundo, são os descontos reais que acontecem, que na verdade não são descontos, é só
realmente o dia livre de imposto, onde você tira esse imposto para que o consumidor consiga ver, mas tem um benefício para a população de literalmente fazer fila, as pessoas quererem aproveitar esse dia e essa iniciativa tão importante. Para os consumidores, João Pedro, o que eles têm de benefício, de desconto? Como está essa adesão para 2025? Aqui em Brasília, tem 15 anos que a gente tem um parceiro muito grande, são os postos Jarju, que todo ano, nos últimos 15 anos, entram com um posto de gasolina oferecendo combustível sem imposto. Esse é o nosso principal atrativo de todas as campanhas anualmente. É o famoso Dia da Asa Norte, que tem aquela fila gigantesca de carro. Todo morador No eixinho norte, Posto Jaju faz fila até na tesourinha. faz fila na tesourinha. Às vezes a fila entra por chão, às vezes a fila vai até a 12, 13, 14, 15, 16. E a gente está ali todo ano, amanhã vai ser a mesma coisa. Estaremos ali para organizar tudo, para fazer que tudo funcione da melhor forma. Como você disse, não é uma promoção, é um protesto. Então, é uma campanha regulamentada, que tem regras, justamente para que as pessoas entendam que isso não é uma simples promoção que você está fazendo. O posto paga imposto do mesmo jeito. Não só o posto, mas como todo lojista que adere à campanha, ele continua pagando imposto. Então, ele só dá esse desconto para realmente mostrar o poder da carga tributária. E com isso, com o passar dos anos, a data se tornou comercial. Por quê? O lojista, ele tem uma infinidade de produtos dentro da loja dele. Quando ele começa a dar descontos, ele consegue girar estoques. Às vezes girar estoque parado, às vezes até girar um curva A para ter mais volume de compra. Então, a população, ela não aproveita só o protesto, ela aproveita o protesto para fazer compras. Você falou esse ponto do repasse, né? Nesse dia, o lojista, o empresário, não repassa o imposto para o consumidor e, com isso, o consumidor consegue comprar com desconto. Mas tem esse benefício que é muito importante para o empresário, que muitas vezes a população até se pergunta, tá, mas por que o empresário, ele participa desse dia? E esse é um dos pontos. É um dia que fica marcado, o comércio enche, os lojistas que aderem realmente têm uma circulação dentro da loja muito grande e você, dentro da sua empresa, Iago, você adere ao Dia Livre de Impostos, como a gente carinhosamente apelidou, DLI. Você, na sua empresa, consegue perceber essa mudança? É um dia movimentado, é quase um Dia das Mães, um Natal? Como que é dentro da empresa? Com certeza é a primeira vez que nós da Jits Calçados vamos fazer. Nós colocamos agora, vai ter 30% de desconto em todos os produtos de todas as lojas. Já anota a dica aí. Anota a dica, 30% em todos os produtos, em todas as lojas, é literalmente para fazer o estoque em casa, né? É para comprar Havaiana, é para comprar calçado, para comprar meia, bola de futebol. Bota, o frio chegou. Bota que chegou muito modelo bonito. Pronto, o meu aniversário tá chegando, eu brinquei aqui com o Iago. Eu falei, gente, meu aniversário tá chegando, vou mandar todo mundo comprar meu presente no dia livre de imposto. E é só amanhã. Só amanhã. Continua, Iago. Então, são muitos produtos e esses 30% vocês repassam, o desconto é real. O consumidor chegou lá. A gente vai chegar lá, a gente não vai etiquetar nenhum outro produto. Nós não vamos reetiquetar a loja inteira como é tudo. Você vai chegar lá, vai estar o preço cheio. Quando você for pagar lá, menos 30% na calculadora e esse é o seu valor. E, João Pedro, na estratégia que vocês pensam para essa adesão dos lojistas, a CDL tem um papel muito importante nesse processo. Não só pelo network que a casa tem de muitos empresários dos mais variados segmentos, mas também com essa ação da CDL Jovem de engajamento, de contato, de dia a dia. E cada ano vocês percebem que a adesão é maior. Como está em 2025, o que você pode citar aí, além dos postos Jarju e da Jits Calçados, que eu já estou anotando aqui na minha listinha, viu, gente? Os estabelecimentos para eu visitar amanhã. Esse engajamento da casa, da CDL Jovem, ele é muito importante, porque a gente acha que é só um dia e, é só um dia que vai ter aquilo ali e tudo certo. É um dia que a gente planeja desde da primeira reunião do ano. Então, desde o dia 15 de janeiro está sendo planejado, está sendo estruturado. São muitas etapas, são muitos passos para que a gente consiga entregar tudo que a gente precisa entregar amanhã. Basicamente, amanhã, o nosso principal chamariz é o posto Jarju, como sempre foi. A gente tem esse ano um grande parceiro, o Iago e o Reginaldo, optaram por entrar com todas as lojas. Isso em Brasília. Eu acho que vai ser incrível, porque você vai ter uma rede de lojas, com 16 lojas, com todos os produtos. Então, vai levantar o nome do Dia Livre de Impostos. A gente vai ter também os postos, o Geleia Burger, as unidades de Águas Claras, Sudoeste e Asa Sul, com 33% de desconto no combo costelada. A gente vai ter Óticas Nacional, Óticas Brasil, Droga Fuji, Vulcão da Borracha,
Poliel com a loja do Conjunto Nacional, Arezzo do Brasília Shopping, vamos ter também Boteco Sabiá com chopp, que mais já? Tem muitos segmentos, e isso que é legal, né? A variedade da casa, o varejo aqui, segmento alimentício, de construção, da questão de vestuário, né? Tem muitas opções. E aí cada empresa oferece o desconto que quer, faz. Como que funciona essa logística para chegar ali no que aquele lojista vai oferecer para o cliente? O evento ele é nacional, então a gente segue as diretrizes da CNDL. O que o lojista ele pode fazer? Ele pode optar por duas formas de dar o desconto. Ou ele vai usar o desconto de 33%, que é a carga tributária média do PIB do Brasil, ou ele vai buscar o NCM do produto, que é a nomenclatura, que é o nome fiscal, vai entrar na tabela do BPT, que é o instituto que divulga, que organiza e divulga o imposto médio por produto, vai somar os impostos e vai dar esse desconto. Então, por exemplo, eu posso dar 33% ou no produto X é 40%. Eu escolho se eu quero dar um ou outro. Então a gente segue pelos dois caminhos, justamente para que o lojista possa se adequar melhor. Porque às vezes, para se organizar também, é mais fácil colocar um imposto único em tudo, ali só de forma demonstrativa. Porque o intuito da campanha é mostrar para o pessoal. Então, das duas formas a gente consegue mostrar. Então, isso foi uma fórmula nacional conseguir parametrizar o Brasil inteiro para seguir da mesma forma. E você falou dessa questão do nacional, o Dia Livre de Impostos, ele é nacional amanhã no Brasil inteiro ou aqui no Distrito Federal? Eu queria que você explicasse, aí também pode ser qualquer um dos dois, porque como eu falei no início, né, é um movimento que ele é muito importante, né, com essa gestão, com as casas muito engajadas, né, a CDL é uma entidade muito forte, e aí vocês vêm com uma diretriz da Nacional que consegue dar esse amparo para que vocês façam aqui no Distrito Federal há 19 anos e que é um sucesso. Como que vocês conversam com o Nacional? É no Brasil inteiro? Como que funciona? Aqui em Brasília, dentro da organização da CDL Jovem, a gente tem um coordenador estadual. O coordenador estadual ele frequenta reuniões nacionais 5 vezes por ano, nas quais são discutidas todos os aspectos, não só desse projeto, mas como todos os outros. Então, o Dia Livre de Impostos vai ser... A gente vai entender as diretrizes nacionais, ele traz isso para Brasília, traz isso para a nossa mesa, para que a gente consiga discutir e organizar isso. Vai acontecer em todo o Brasil? Vai. São todas as cidades? Não. Mas grandes cidades. Então, Florianópolis, o movimento é muito forte, Fortaleza é muito forte, Natal é muito forte, Manaus é muito forte, Belo Horizonte, Brasília. Várias capitais entram muito forte, tem muita cidade interior também. Então, basicamente, onde tem uma CDL jovem, a CDL jovem pode fazer. E todas as CDL jovens basicamente fazem. Então, as que ainda não fazem estão se estruturando para fazer. São mais de 100 CDL jovens no Brasil, então a gente tem um movimento aí no país todo. Isso é muito legal, e você que está nos assistindo de casa, o que a gente trouxe, né, até esse episódio especial, quentinho, para que você pudesse entender um pouco mais sobre esse dia. Como o João Pedro falou e o Iago também, é um dia para que nós, da população, a gente consiga ter essa consciência da carga tributária. E o benefício é você conseguir comprar com esse desconto, mas um movimento que é muito importante para a economia local. Então, aqui no Distrito Federal, como vocês citaram, a Agitos vai entrar aí com 16 lojas. Então, você consegue movimentar as cidades satélites, você consegue levar o consumidor num dia útil, num dia comum, né, sem nenhuma data comemorativa, a investir ali em algo, seja para fazer um estoque, seja para se divertir, comer com a família, como você citou que vai ter o Geleia Burger. E aí eu queria que vocês contassem um pouco os bastidores dessa preparação para aquecer esses lojistas, como vocês conversam. É assim que eu gosto. Por quê? Porque as pessoas precisam entender que amanhã vai estar lá, esse dia é incrível, tanto para o lojista como para o consumidor. Mas a gente sabe que tem um trabalho muito intenso por trás. E eu queria que vocês falassem um pouquinho desse engajamento, dessa estruturação para que esse dia aconteça. Muita conversa, assim, muito bate-papo. Aí, às vezes, ele confirma, aí depois tem que ver se confirmou mesmo, se tá certo mesmo, aí pegar as lojas, aí a gente tem que separar todos os kits, realmente mandar os kits. Kit é novidade, o pessoal de casa. Oh. Aí, todo lojista a gente manda, vem balão, adesivo, preço e etc, para ele realmente colocar e mostrar a marca do DLI, a marca do Dia Livre de Impostos. E ainda tem todo o trabalho por trás, não sei se vocês já viram, o nosso mascote é um Impostossauro, que é um dinossauro de 8 metros de altura. Aí todo ano a gente infla ali no Jaju, e esse ano nós conseguimos, junto com o administrador, inflar ali no
na Hélio Prates, antes do Uau. JK Shop. Então, assim, vai pegar o público de Taguatinga, o público de Ceilândia, Que circula muito. Sim. aí. circula muito, e não é um público que o DLI, eu acho, nunca impactou forte. E querendo ou não, com um dinossauro de 8 metros de altura, não tem como não chamar atenção. E isso é muito legal, né, Iago? Principalmente por trazer essa força, né, do comércio para o Distrito Federal. A gente sabe que é uma grande potência, movimenta, mas o momento do Brasil economicamente não está muito confortável, as pessoas estão um pouco mais receosas. E vocês acreditam que esse dia faz com que a população consiga se sentir mais confortável a comprar um produto no dia a dia? Com certeza. Esse protesto, né? Essa campanha de conscientização que se torna uma campanha comercial, ela dá ao público mais poder de compra, porque a gente está tirando a carga tributária. Aí, voltando ao que eu falei lá atrás, no Simples você paga 10% de imposto. E a pessoa fala, eu vou dar 10% de desconto. Não, não pode. Tem que dar o desconto que a Nacional parametrizou. Então vai ser 33 ou desconto do produto. Se eu preciso comprar um calçado que custa R$ 300, eu vou comprar ele por 200, R$ 100 faz diferença. Então, a população ela pode usar desse dia para fazer as compras dela. Então, ela vai conseguir sair para lanchar de forma mais barata, vai conseguir comprar um calçado, vai conseguir abastecer o carro. Então, mesmo no momento desafiador como a gente está, inflação alta, o mercado instável, o dia livre de impostos ele traz isso para a população. Então, é um dia mesmo especial, é um dia que a gente prepara com muito carinho. A gente está desde janeiro preparando ele. E falando por mim, já é meu 5º ano de livre de impostos. Todo ano a gente espera muito esse dia. É um dia que a gente fica muito eufórico de fazer, porque dá muito trabalho, mas também é gratificante. Então a gente vê a população se indignando com a carga tributária, a gente tem ações pré-DLI também, tivemos ações na segunda, na terça, na quarta, e tudo isso faz com que a população abra um pouco mais os olhos, para que a gente consiga levantar esse debate e que consiga levar isso adiante. Porque só levantar o debate não adianta nada, vai debater e não vai ter resultado. Mas a gente precisa mostrar para a população, para os nossos governantes, que a população está com o olho aberto, que a gente está vendo que a carga tributária é alta, que está atrapalhando o dia a dia do empresário, do consumidor final. Então, acho que o dia livre de impostos ele é muito importante por conta disso. E nesse movimento, né, que vocês fazem aqui dentro, essa adesão de empresários e lojistas que são associados à casa, isso faz diferença? Como que vocês trabalham aqui dentro com os associados para que eles façam essa adesão e que tenham esse benefício, né, de fazer parte desse dia? O dia livre de impostos, qual a forma padrão de participar do dia livre de impostos? Existe o site, dialivredeimpostos.org.br. O lojista vai lá, se inscreve, se cadastra, está participando. Como a gente tem aqui uma campanha mais ativa interna, que é o QR pelo Kit Lojista, então, por exemplo, a gente, primeira coisa... Se a pessoa chega na loja, já sabe que aquela loja é participante, Exato. o que chama muita atenção para o marketing. A pessoa fala, eu vou passar em lojas que estão participando nesse dia. Isso é muito legal, né? Então, por exemplo, quem notifica a gente que vai participar, quem chega pra gente através das mídias sociais, quem liga pra gente, ou os associados já da CDL Jovem, ou da CDL Master, da CDL-DF, eles vão receber esse kit lojista que a gente prepara, com cartaz, com banner, com tag de preço. Todos vão receber? Não, porque se uma pessoa se inscreveu e a gente não conhece ela, a gente não consegue também sair distribuindo isso para todos. Mas se a pessoa chegar até nós e pedir, com certeza ela vai receber. Então, o associado, todas as diretorias, os conselhos, são convidados a participar. A gente entende que nem todos podem participar. Às vezes é uma campanha que a pessoa não está na hora de fazer, às vezes a pessoa, por algum motivo, não pode. Mas a gente tem uma adesão grande, a gente tem uma adesão da CDL Jovem importante, tem a adesão da Master importante também. O pessoal leva muito a sério a nossa campanha, eles ajudam, dão dicas, participam, colocam os produtos. Então é um dia que a casa faz barulho. Literalmente faz barulho. Eu tô aqui já tem um pouco mais de um ano e ano passado eu cheguei e tinha acabado de acontecer. E eu fiquei nessa expectativa de acontecer novamente, apesar de no comércio, né, como você disse, o Posto Jaju é um dos grandes visionários que conseguiu enxergar e faz esse dia realmente movimentar a Asa Norte, o Pueblo, todo mundo passa na TV, todo mundo realmente vê essa movimentação. Mas o que eu acho mais importante desse dia, Iago, para nós consumidores é excelente o desconto, mas é esse movimento. Você, como coordenador financeiro, você sabe a importância, né, de cargas tributárias, tanto para pagamento de folha, enfim, tudo que a gente paga de imposto, isso gera um custo muito alto para uma empresa. Nesse dia,
como empresário e também participando desse movimento, o que fica dessa mensagem mais importante para a população e também para os associados que esse ano não participaram, mas que para os próximos anos querem aderir? Fica muito forte a mensagem de que realmente é um protesto à alta carga tributária e à complexidade. É muito complexo você saber o que é cada imposto, quanto que é para cada coisa, e etc. E 33% do PIB, ser só... Tudo que o Brasil inteiro produz vai para o governo. 33% de tudo é do governo. Então, assim, acaba pesando muito. 1/3 de tudo vai para o governo. E quando volta, demora muito. Não volta de imediato. Pode até voltar, mas não volta de imediato. Volta com Ou muitas vezes lentidão. a gente nem vê, né? Não consegue ter realmente essa prestação de contas. Primeiro, porque a gente não sabe que está pagando 33%, né? Ou mais. E segundo, que a gente não consegue ver, né? Pensando aí numa família de classe média, quando você pensa em 1/3 da sua renda sem imposto e você não consegue ver, até porque, tá investindo em infraestrutura, em saúde, mas a pessoa está fazendo também isso no privado. Então, a gente não consegue ter essa noção. E isso é importante, João, e eu queria que você explicasse um pouco melhor como que vocês trazem para o lojista esse benefício e os que não conhecem, que amanhã circulem, né, pelos locais onde os lojistas aderiram para ver como é bom aderir um movimento que você vai estar oferecendo um desconto, porque você vai pagar esse imposto, mas que isso pode ser economicamente viável para movimentar um estoque parado, para realmente conseguir trazer um público que às vezes não conhecia a sua loja, mas que vai conhecer através desse dia. Então, fala um pouquinho até para os associados que não aderiram e para os empresários que ainda não fazem parte da casa. Ainda dá tempo de se inscrever. Olha só. Então, Começou a melhorar. até hoje, meia-noite, as vagas, as entradas estão abertas, né? A pessoa pode ir lá e se inscrever, pode participar. A gente, como CDL Jovem, a gente incentiva todos que entendam, que busquem, que procurem, que leiam as reportagens, que circulem nas lojas que estão fazendo isso, que perguntem para os lojistas que participam qual é o resultado efetivo desse dia. Porque todo ano tem. Então, ano que vem vai ter. Já são 19 anos fazendo o direito de impostos. Então, ano que vem vai ser o 20º e a gente vai estar aqui, vai estar levantando tudo isso novamente. Para a gente, como CDL Jovem, é muito importante. É um movimento nacional com maior relevância para a nossa entidade jovem. Então, a gente quer que o lojista veja para que a gente consiga melhorar e crescer o movimento cada vez mais. Então, convidamos a todos a participarem. E, assim, o movimento, ele traz muito benefício para a gente. Ele levanta a moral de um aspecto que, às vezes, fica ali escondido. E ele ainda faz você vender mais num dia. Que é um dia, uma quinta-feira do Final do mês. final do mês, que, às vezes, você não está esperando. E isso é importante, porque gira estoque, gira economia, deixa o público mais feliz, melhora o fluxo de pessoas. Então, você tem uma mídia espontânea relevante. Então, por exemplo, sua loja pode sair nas reportagens, pode estar nos releases. Então, acaba que você tem também essa mídia orgânica, espontânea, que você não precisa pagar para ter uma aparição midiática para isso. E não faça igual eu, porque eu cheguei ano passado, já tinha passado dia, ainda dá tempo de participar esse ano, não tem que esperar um ano. Isso é um bom recado, né? Esse podcast, ele vai ao ar hoje mesmo, então você que está assistindo, você está em tempo hábil para fazer a adesão. E você citou um ponto aqui, enquanto o João Pedro falava, dessa questão econômica. E falou na questão de finança e economia, te interessa muito. Iago, o que você já ouviu de lojistas dessa movimentação econômica nesse dia? O principal, eu acho que é girar o estoque que está parado. Que muitas pessoas... Ano passado nós não entramos, mas muitas pessoas falaram: eu girei o estoque de um produto que não vendia, etc. E tem o caso mais extremo, que foi o que nós fizemos de todos os produtos, que realmente alavanca no fluxo de caixa. Nós estamos no meio de um período de instabilidade econômica, em que, querendo ou não, acaba ajudando uma venda a mais que você não esperava, acaba ajudando no fluxo de caixa e acaba ajudando a pagar as contas. Um incentivo, até eu brinquei aqui, né? Falei, vou aproveitar para renovar o estoque do que eu estou precisando. Mas é o que acontece de fato, né? A pessoa acaba buscando produtos, serviços, né? Ou até sair para comer em um lugar que ela não sairia numa quinta-feira, né? Comum do dia a dia.
Então, muitas vezes você incentiva o consumidor a gastar o que ele não gastaria, mas que o consumidor ainda está gastando e aumentando o poder de compra, que foi um dos pontos que você citou. E quando a gente pensa nos desafios, né? Os desafios que a gente está enfrentando, o varejo está enfrentando, esse dia, ele vem, de alguma forma, também para incentivar os lojistas e os consumidores, João? Eu acho que o varejo, ele sofre muito, né? Eu cresci no varejo, bisavô, avós, pais no varejo, então acaba que a gente tá um pouco... Eu tô acostumado com essa instabilidade. Mas é um dia que incentiva, porque é o que o Thiago falou. Às vezes você não vai vender ali para ganhar dinheiro. Você vai vender para gerar fluxo de caixa, para você ter dinheiro à vista, para você conseguir pagar uma conta. Às vezes a pessoa tá apertada, a empresa tá passando por alguma dificuldade. Em vez de vender ela vai vender 2, 3. Esse dinheiro vai entrar pro caixa, vai conseguir quitar alguma coisa mais rápida. Então, pro lojista, ele tem que criar a sua estratégia. Ele tem que pensar como empresário e ver o que ele quer. Ele quer volume? Ele quer prazo? O que ele precisa? E adequar a campanha dele para isso. Ele vai entrar com um produto, ele vai entrar com 10, vai entrar com a loja inteira, igual o Iago vai entrar. Então, é muito importante que o lojista entenda isso, para que ele consiga se organizar, para que o consumidor final aproveite da melhor forma. Comprando um produto, um serviço, vão ter também clínicas odontológicas. Então, imagina, você vai fazer tá precisando fazer um procedimento dental. Você aproveita o dia e já fecha ele para conseguir um desconto. Porque no final do mês, R$100, R$200 importa. Então, para uma renda familiar, qualquer lucro nesse desconto, nessa promoção, ele vai ser importante, vai fazer diferença na renda familiar. Eu acho que é isso que a gente espera, que as pessoas aproveitem, que as pessoas entendam, que elas falem sobre imposto, que elas levantem essa dinâmica e ainda ganhem com isso. O consumidor final, acredito que ele tem um grande benefício, e nesse ponto de, como eu disse, produtos e serviços, que você acaba tendo uma economia que pode fazer diferença até... você falou de lojistas quitarem suas dívidas, mas muitas vezes é algo que você já compraria, que você está precisando, e que você deixa de gastar um valor e pode aumentar o seu poder de compra, a sua renda familiar, e conseguir até, às vezes, guardar um dinheiro. Quando a gente pensa, né, num futuro, vocês têm números do ano passado, e o que vocês estão almejando para 2025, falando em números e resultados? A nível nacional, ano passado, o movimento gerou 105 milhões de mídia espontânea. Então, nosso principal desafio é superar o ano passado. Não falo isso como coordenador geral de Brasília, falo isso como participante do movimento brasileiro, da CNDL Jovem. Então, a gente também tem a nossa mídia espontânea em Brasília, o nosso principal objetivo é ultrapassar o ano passado. Esse ano a gente está colocando lojas, conseguiu colocar redes, mudamos um pouco a forma do movimento, para que a gente consiga atrair a mídia, para que a gente consiga atrair o público. Porque uma promoção por promoção, a pessoa, às vezes, passou na frente da loja e nem viu que está na promoção. Mas quanto mais a mídia cobre, mais as pessoas sabem. E esse é um papel importante da mídia, levar esse dia para que a população tenha conhecimento. E como a gente falou, é um movimento, é muito mais do que só um desconto. Promoção por promoção, as próprias lojas podem fazer no seu dia a dia, mas o movimento como um todo acaba fazendo com que as pessoas tenham mais conhecimento e uma conscientização. E aí, falando em lojas, o João Pedro citou algumas, tem mais, a gente quer saber essa lista, onde é que acessa, porque amanhã eu vou ficar andando por Brasília, assim, ó, pingando de lugares em lugares para poder prestigiar esse grande movimento. Eu vou falar algumas... Desculpa, eu vou falar algumas que nós conseguimos e são as que colocaram mais produtos. A principal sempre é o Jaju, que é onde faz aquela fila gigantesca e que vai ter a gasolina sem imposto. Da Agits Calçados nós botamos todas as 16 lojas, tanto Brasília quanto o entorno, com 30% de desconto em todos os produtos. O que você escolher lá é 30% de desconto. A Poliele entrou com o Conjunto Nacional, com o Feminino e Infantil com 30% de desconto. A Óticas Nacional entrou com óculos de grau e óculos de sol, com 33% de desconto. Temos, além disso, o Geleia Burger, que entrou com combo costelada, 33% de desconto. E tem alguns produtos na Arezzo, do Brasília Shopping, tem na Nuclear, que vai ser vaso sanitário, tem a Casa das Fechaduras, que também entrou, tem a Vulcão da Borracha, Pioneira da Borracha, ABC da Construção, e ainda muitos outros que realmente aderiram à campanha e nos ajudaram a realmente fazer barulho. No site dialivredeimpostos.org.br
tem toda a lista completa atualizada. Então, eu tô aqui no site, gente, olhando para vocês para poder passar. Realmente tem muitas lojas. E aqui, como é legal, né? Você consegue filtrar, para você que está em casa, você consegue filtrar pela sua região. Então, graças a Deus, esse podcast, ele tem uma repercussão nacional. Então, se você não é do Distrito Federal, mas quer conhecer, você também consegue pesquisar a sua cidade, se faz parte. E aqui você consegue filtrar, né, pelo estado. Quando a gente coloca Distrito Federal, tô fazendo aqui em tempo real, gente, porque eu sou curiosa. Quando você coloca Distrito Federal e pesquisa todas as lojas, ele aparece, inclusive, por segmento. Então, tem diversos segmentos de vestuário, informática, esporte, beleza e perfumaria. Tem lugar aqui que tem até certificação digital com desconto nesse dia, gente. Então, é para todo mundo. É uma adesão muito forte. João, quando a gente pensa, né, nesse grande movimento planejado há tanto tempo, eu quero saber como é que estão as expectativas, conseguir esse tempo na agenda de vocês num pré-dia livre de impostos é realmente muito intenso, mas a gente precisava levar esse bate-papo até para desmistificar algumas coisas, que não é um desconto só por desconto, é um grande movimento, isso é um benefício para a população, gira a economia, cresce realmente o poder de compra da população e os lojistas são beneficiados com todos esses pontos que a gente citou. Então, eu quero saber como é que tá aí. Nervosismo, ansiedade? Essa semana já começou bem. Segunda-feira a gente tem nossa primeira ação pré-DLI oficial, que a gente apelidou de Jogue um Bis, Jogue um Dado e Ganhe um Bis, na verdade, que é uma ação lúdica que aconteceu esse ano na Jitos Calçados, no passado já fizemos na rodoviária também, que a gente tem um dado com 6 faces, 2 faces é de livre de impostos e as outras faces são produtos do nosso dia a dia com alíquotas médias de imposto. Então a população joga um dado, onde cai, ela tem que recolher o imposto. Então, digamos que é o calçados 30%. Ela ganhou 20 bis, ela vai depositar 6 bis na urna, que é como se estivesse recolhendo o imposto. Então, na segunda-feira a gente fez isso. Ontem de É manhã, uma forma de conscientizar a população de quanto você consegue fazer até isso ser palpável, Sim. né? A pessoa tem 20, eu vou pagar 6. Muito interessante. então essa foi a nossa primeira ação na E quais segunda-feira. são as alíquotas que vocês colocam até para a população que não participou ter uma noção, né? Whisky 60%. Ia ficar sem bis nenhum, né, mano? Acabou o bis. Muita gente pegou. Muita gente caiu na de whisky, motocicleta 40%, calçados 30%. E 35 era... E tinha mais uma alíquota de 35%, não, confesso que não lembro o nome agora. Então, quem caísse em uísque, bebida alcoólica ali, ficava sem bis nenhum. Depositava mais da metade dos bis. E teve muitas crianças que fizeram e uma delas caiu uísque e ela... Vixe, ficou sem nada. Essa é uma forma lúdica, né, de inclusive conscientizar os mais jovens. Vocês que estão na CDL Jovem acompanham, é muito legal. Então, segunda-feira, tivemos Jogue um Dado, ganha ou perca um bis, no caso. E aí, vocês tiveram outras ações com essa também conscientização. Ontem, terça-feira pela manhã, a gente teve uma sessão solene no Congresso Nacional que comemorou 2 coisas. O aniversário de 65 anos do Movimento Nacional e o 19º aniversário de livre de impostos. Então, essa é uma parte mais institucional que a gente leva para o Congresso a nossa pauta, os nossos desafios, que a gente mostra para os deputados que a gente está aqui e que a gente está levantando esse aspecto. Ontem à noite também tivemos a inauguração da CNDL, que acabou fazendo parte da agenda do DLI. Hoje a gente vai inflar o impostossauro lá em Taguatinga e amanhã a gente vai fazer o de livre de impostos. Começa às 7 horas da manhã no posto de Arju e só acaba quando o dia terminar. Só acaba quando o dia termina, literalmente. E as lojas participantes, como vocês falaram, vocês podem entrar no site. E quem ainda não está participando, você lojista, quer participar desse movimento, quer realmente ter um engajamento, fazer com que a sua loja seja vista, visitada em um dia não muito comum da população. Já passou Dia das Mães, Dia dos Namorados ainda está longe. É quinta-feira, final de mês, mas que muita gente vai buscar realmente essas lojas e esses serviços participantes. Você citou, por exemplo, a questão de odontologia. No site também você consegue já saber as empresas que aderiram. Aí compra nesse dia para fazer em outro. Isso, aí cada empresa tem seu regulamento. Ótimo. Aí tem que seguir o regulamento que a empresa determina. Então, a gente não consegue determinar como as empresas vão agir. Então, sempre entrem em contato, conversem com as empresas, entendam como está sendo,
para que consigam aproveitar da melhor forma possível. E no Instagram também da CDL Jovem, vocês comunicam muito bem, Sim. tem esse engajamento, mostram ali o dia a dia, então se você ainda não acompanha, deixa o Instagram pro pessoal também e o site novamente do Dia Livre. @CDLJovemDF, tem também o da Nacional, que é @portal CDL Jovem, e o site dialivredeimpostos.org.br. Então, é isso. Iago, muito obrigada pela sua participação. Deixa um recado para o pessoal desse grande dia amanhã e que venham mais, são 19 anos, que venham mais 19 e mais 19 e que a gente continue trazendo, né, essa conscientização e educação financeira e tributária para a nossa população. Muito obrigado por nos chamar. Eu deixo o recado de que realmente aproveitarem o dia. Por exemplo, uma pessoa que vai comprar ali o calçado, precisa comprar o calçado da família. O preço do calçado do pai, compra do pai, da mãe, e ainda sobra um pouquinho pro filho. Então, assim, acaba ajudando realmente a entender que esse desconto não é um desconto por dar desconto. É um desconto realmente que representa quanto nós pagamos de imposto e o quanto que pesa. E aí pesa e pesa muito, é uma carga tributária alta. E antes da gente terminar, João, aproveitando para falar, vocês acompanham muito essa questão da reforma tributária e do que seria importante e, na verdade, para equalizar um pouco, né, o que a população recebe e o que realmente está sendo repassado para a população de impostos. Vocês da CDL Jovem estão muito engajados nisso, né? A reforma tributária ela é necessária. Aspectos específicos da reforma, eles devem ser debatidos de forma profunda, porque cada imposto tem uma destinação. Então, chega aqui e fala, imposto, vamos cair imposto, vamos fazer isso. Não é simples, porque cada imposto tem sua destinação, existe imposto federal, imposto estadual, imposto municipal. Então, é uma coisa complexa. Só que ela tem que ser debatida de forma que seja benéfica pro povo, pro lojista, para todo mundo, pro consumidor final principalmente, para a população. Então, a reforma ela é necessária, a gente, como CDL Jovem, a gente tem essa bandeira, a reforma é necessária. Aspectos específicos da reforma têm que ser discutidos pelo Congresso, pelo Senado, por quem está ali realmente legislando e entendendo cada aspecto. A CDL-DF, a CNDL Nacional, eles participam dessas discussões, eles estão ali, eles levantam essas bandeiras de forma mais institucional. A gente, como CDL Jovem, é mais levantar o tema, porque cada um com o seu lado deixa que a entidade master, que ela esteja ali junto com os políticos para conseguir articular da melhor forma possível. Mas é muito importante, a gente acha que a reforma ela é necessária e que a gente espera que a reforma, que quando sair, seja uma reforma justa para o lojista, justa para o consumidor final, justa para todo mundo. E um dos aspectos, até para quem não sabe, aqui na CDL é realmente estar na frente, né, à frente dessas discussões, articulando, trazendo um pouco o olhar do varejo, do empresário, para que os governantes, né, consigam ter um pouco mais de informação para tomar uma decisão e criar realmente uma reforma. Então, é um dos papéis aqui da CDL, a CDL faz isso muito bem, e vocês, com a CDL Jovem, conseguem fazer com que o movimento cresça ainda mais, e esse é um dos dias que mostra como essa questão tributária ela é pesada e como é importante a população estar consciente. João, muito obrigada pela sua presença. E já deixo um recado aí para o pessoal, porque ainda dá tempo dos lojistas aderirem, mas dá para colocar na agenda que amanhã é um dia especial. Eu queria primeiro agradecer à casa por proporcionar a CDL Jovem a fazer esse movimento em Brasília, agradecer o apoio do presidente Eduardo, agradecer a toda a mesa, conselho, diretorias, agradecer a equipe aqui que está sempre gravando os podcasts, que está trazendo esse assunto para a mídia, para a internet, para o Instagram, para todas as redes. Também queria aproveitar e convidar todos os jovens de 18 a 40 anos que são lojistas, que são empresários de serviço, digitais, qualquer tipo de empresário, a CDL Jovem, você é bem-vindo, venha para cá. A CDL Jovem é uma entidade de jovens, para jovens. CDL Jovem é networking, é inovação, é capacidade de analítica, é entender mais sobre a gestão, criar amigos. A CDL Jovem ela acaba virando uma família, porque a gente, empresário, é muito solitário. Então, quando a gente encontra pessoas que sentem as mesmas dores que a gente acaba solidarizando e começa a andar todo mundo junto, que a gente consiga levantar nossas pautas e que o Dia Livre de Impostos da Manhã seja mais um capítulo incrível dessa jornada da nossa CDL Jovem. Depois dessa mensagem, eu nem preciso falar mais nada. Fica o convite, realmente um movimento incrível que acontece aqui. A gente percebe
empresários jovens crescendo juntos, passando por desafios juntos, superando esses desafios de uma forma um pouco mais leve. Não é que eles não vão acontecer, mas essas dores que existem no dia a dia, que muitas vezes você acha que é só você que está passando, você acaba compartilhando e muitas vezes criando soluções aqui dentro, não só na CDL Jovem, mas também na CDL, que a gente sabe onde os empresários se reúnem, muitas vezes dão diretrizes que fazem a diferença aqui para o varejo. João, muito obrigada. Iago, muito obrigada. E você de casa, já o recado... Ai, Jesus. Eita, calma. Eita, que eu ia quebrar o microfone. E você de casa, o recado está dado. Amanhã, dia livre de impostos. É o dia para você aproveitar. Você que é consumidor e você que é lojista, aproveita. É um dia que vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas e o melhor, no nosso bolso. A gente se vê num próximo episódio aqui do Gente que Faz. Tchau, tchau.